História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e papa, o Papa Elias. O Papa Elias iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 494, no quinto século do cristianismo, após o falecimento de morte natural do Papa Salustiano. No ano 494, o Papa Salustiano morreu de morte natural nos aposentos papais na Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Com a morte do Papa Salustiano, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel dá início às celebrações das exéquias do Papa Salustiano. As exéquias do Papa Salustiano durou-se 7 dias. Passando-se os 7 dias das exéquias do Papa Salustiano e do seu enterro, no ano de 494, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reúne em uma assembleia e escolhe em uma votação o nome do bispo Elias. E o bispo Elias se torna-se o 48º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Elias. O bispo Elias nasceu no ano 415. O bispo Elias foi batizado pelas mãos do Papa João II. O bispo Elias foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Anastácio. O bispo Elias foi escolhido e foi ordenado e consagrado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Martírio. O bispo Elias foi escolhido, foi ordenado e consagrado ao bispado pelas mãos do Papa Salustiano. E com a morte do Papa Salustiano, o bispo Elias se torna o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após a escolha do bispo Elias como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel elabora-se 11 documentos e envia-se para as 11 igrejas católicas esparramadas pelo mundo todo. E um desses documentos chegou até o Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao Papa Gelásio. O Papa Gelásio recebeu esses 2 documentos e imediatamente elaborou 2 documentos e enviou para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento, o Papa Gelásio lamentou a morte do Papa Salustiano, parabenizou o Papa Salustiano pelo belíssimo trabalho à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel desde o ano 486 até o ano 494, fortaleceu os cristãos de Jerusalém e Israel e em seguida enviou outro documento para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento que o Papa Gelásio enviou para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel foi parabenizando o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Elias como o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No mesmo momento também o Papa Gelásio elaborou 2 documentos e enviou para as 2 igrejas católicas esparramadas pelo mundo. Um desses documentos chegou-se à Igreja de Antioquia, ao Papa Estevão III, para o Papa Estevão III celebrar a celebração de tronização e consagração, iniciação de pontificado do bispo Elias como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Gelásio da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, enviou-se para a Igreja de Alexandria, para o Papa Atanásio II, para que ele fizesse a homilia e a pregação na celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Elias como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano 494, no quinto século do cristianismo, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne
em Jerusalém, em Israel, para celebrar a celebração de entronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Elias como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração foi presidida pelo Papa Estevão da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Estevão se apresentou perante a todos os cristãos de Jerusalém e Israel, apresentou-se todos os papas presentes na celebração, apresentou-se todos os bispos presentes na celebração, apresentou-se todos os sacerdotes presentes na celebração, apresentou todos os diáconos presentes na celebração, todos os missionários e missionárias presentes na celebração e a todo o povo presente. Em seguida, o Papa Estevão III invocou-se a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa, convocou a todos os cristãos presentes na celebração para pedirem perdão de todos os pecados. Após todos os mundos pedirem perdão, se cantou-se o Glória e depois de cantar-se o Glória fez uma oração. Após fazer essa oração, se deu início à liturgia da palavra. Pegou-se um pergaminho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, leu-se e após ler-se colocou sob a mão. Em seguida pegou-se um pergaminho das Sagradas Escrituras do livro dos Salmos, do Antigo Testamento, cantou-se o salmo e colocou sob o pergaminho, no ambão. Em terceiro pegou-se um pergaminho dos Evangelhos do Novo Testamento, leu-se e em seguida colocou-se sobre o ambão. Em seguida o Papa Atanásio chegou no ambão e começou a explicar as escrituras, enfatizando, ensinando e explicando ao povo o que aquelas leituras estavam dizendo para todos. Enfatizou a todos permanecerem na unidade apostólica, respeitando-se a tradição da igreja, vivenciando-se a luz do evangelho através do magistério da igreja, se alimentando-se da Eucaristia e tendo como exemplo os santos que doaram a sua vida perante a igreja durante 6 séculos seguidos. Em seguida, o Papa Atanásio passa a palavra para o Papa Estevão. O Papa Estevão dá início o rito de consagração do bispo Elias. O bispo Elias se ajoelhou diante do altar, fez o juramento perante todos e em seguida o Papa Estevão orou sobre o bispo Elias. Em seguida, o bispo Elias deitou sobre o altar, o Papa Estevão orou-se sobre o bispo Elias, cantou hinos e salmos e em seguida o bispo Elias se ajoelhou novamente sobre o altar. O Papa Estevão pegou-se o pergaminho da Sagrada Escritura, abriu sobre a cabeça do bispo Elias e orou-se. E em seguida, o Papa Estevão III pegou-se o óleo consagrado, ergueu-se aos céus, orou-se e em seguida ungiu-se a cabeça do bispo Elias, ungiu-se os lábios do bispo Elias, ungiu-se os ouvidos do bispo Elias, ungiu-se o coração do bispo Elias e ungiu-se as 2 palmas da mão. Em seguida, o Papa Estevão pegou as vestes papais do bispo Elias, orou-se sobre ela e com óleo consagrado ungiu sobre as vestes. Em seguida, os demais papas, os papas Apocrates da Igreja da Armênia, o Papa Atanásio da Igreja de Alexandria, o Papa Pedro da Igreja de Coríntio, o Papa Eufênio da Igreja de Constantinopla, o Papa Paulo da Igreja de Éfeso, o Papa Babeuse da Igreja Pérsia Caldênia e o Papa Abraão I da Igreja Etiópia, pegou-se as vestes e os vestiu sobre o bispo Elias e em seguida orou-se sobre o bispo Elias e após orar-se sobre o bispo Elias, consagrou-se o bispo Elias como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, sendo o 48º Papa. Em seguida, deu início à liturgia eucarística. Colocou-se o pão, o vinho e a água. O Papa Estevão pegou a água, pegou o pão, ergueu aos céus e orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Pegou-se a água, misturou-se no vinho, ergueu o cálice da água e do vinho, do cálice do vinho e orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Continuou fazendo orações e em seguida se rezou-se o Pai Nosso e em seguida se leu-se as passagens da Bíblia do livro de Mateus, capítulo 26, de 26 a 30, repetindo as mesmas palavras que o Senhor Jesus falou na última ceia. Em seguida,
Pegou-se o corpo e o sangue do Senhor, a Eucaristia distribuiu para todos. Depois de todos receberem a Eucaristia, comerem do corpo e do sangue do Senhor Jesus, deram graças e louvaram ao Senhor. Em seguida, o Papa Estevão III, da Igreja Católica de Antioquia, passou a palavra para o Papa Elias. O Papa Elias fala pela primeira vez sentado-se na cadeira do apóstolo Tiago Justo. O Papa Elias agradeceu a presença de todos, parabenizou o belíssimo trabalho do Papa Salustiano à frente da Igreja Católica de Jerusalém, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha dele para ser o novo pontífice, agradeceu a presença de todos os papas presentes na celebração, agradeceu a presença de todos os bispos, de todos os sacerdotes, diáconos, missionários e missionárias e todo o povo presente, e agradeceu ao Papa Jean Lázaro da Igreja Católica Apostólica Romana por aceitar ele como o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu-se ao Papa Estevão por celebrar a celebração, entronização e consagração, iniciação e pontificado dele, e agradeceu ao Papa Atanásio II de Alexandria por pregar na celebração, entronização, consagração e iniciação e pontificado dele. Em seguida, o Papa Elias passou a palavra para o Papa Estevão. O Papa Estevão, da Igreja Católica de Antioquia, agradeceu a presença de todos os papas, de todos os bispos, de todos os sacerdotes, diáconos, missionários e missionárias e todo o povo presente. Agradeceu ao Papa Atanásio II por pregar na celebração, entronização, consagração e iniciação do pontificado do Papa Elias. Agradeceu-se ao Papa Gelásio da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele como o celebrante da celebração de entronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Elias. Em seguida, depois dos agradecimentos, o Papa Estevão II da Igreja Católica de Antioquia deu a bênção Virtuobe de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Virtuobe de Jerusalém para o mundo, todos os demais papas retornaram-se para as igrejas católicas esparramadas pelo mundo, para suas sedes apostólicas. Se dá-se então o pontificado do Papa Elias à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 494 até o ano 513. O Papa Elias enfatizou seu trabalho deixado por todos os seus papas anteriores a ele. Fortalecerem-se a catequese, fortalecerem os ensinos, respeitando a tradição apostólica, respeitando as festas litúrgicas do Natal do Senhor, da Páscoa do Senhor, a festa de Pentecostes e as festas dos Santos Mártires. Respeitando e fortalecendo os hospitais de campanha, respeitando-se e fortalecendo a parte social, fortalecendo-se os ensinos médios e fundamental e o ensino superior, organizando-se Jerusalém para ampliamentos de trabalhos, organizando-se horários de trabalho, seguindo-se o que foi deixado em todas as sedes apostólicas de 6 horas por dia. No ano, ele também nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos bispos, nomeou e consagrou missionários e missionárias, realizou bastante batizados. E no ano 513, Jair Ferro veio morrer de morte natural nos apartamentos papais em Jerusalém, Israel. Após o falecimento do Papa Elias em 513, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice o bispo João III de Belém da Galileia, se tornando-se o 49º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 513 até o ano 524, no 6º século do cristianismo.